Curioso do que vai vir depois. Eu já perguntei, digo, o que o Thiago está aprontando aí? Muito bom. Como ele fica muito espaçado, os assuntos ficam bastante distantes um do outro, aí a gente se vê obrigado a fazer um pequeno resumo, né? Antes de poder avançar. Então, eu me vejo obrigado a fazer um resumo bem enxuto, tá, da nossa disciplina, para, assim, alinhar a coisa. Por quê? Porque nem todos vocês participaram de todos os encontros, então é melhor um resumão. O livreto que me deu para ser da minha incumbência se chama Teologia Bíblica. E esses dois nomes, quando colocados juntos, me geram uma satisfação tremenda. Tá? Teologia, nós já falamos, né, das duas formas, né, os dois conceitos de teologia, como estudo sobre Deus, né, por causa dessa palavrinha teo no início significa Deus em grego, teologia é estudo, mas também é o discurso sobre Deus, é o que falamos sobre Deus. Então, desde esse ponto de vista, qualquer pessoa pode opinar sobre Deus, falar alguma coisa sobre Deus, muitas vezes infundado, mas fala. E esse zum que anda por aí, né, eu não acredito num Deus que, e a partir daí vai a opinião pessoal dele. E aí vem a segunda palavra, bíblica, né? E isso, quando eu faço a ênfase em teologia bíblica, eu gosto desse assunto, eu não estou falando em detrimento de outras formas de fazer teologia. Por exemplo, num seminário, quando enviamos vocacionados para fazer faculdade teológica, né, um seminário, né, ele vai geralmente aprender teologia sistemática. Então, são livracos, né? Geralmente o primeiro capítulo, o primeiro tomo do assunto vai falar sobre Bíblia, depois vai falar sobre Deus, depois sobre a segunda pessoa da Trindade, depois a terceira, depois a igreja, por aí vai a coisa, né? Sistematizando, né? Quando falamos de teologia dogmática, né, nós temos um breviário aí com o estudo que Tiago e David estão fazendo a seguir deste. Isso é uma doutrina dogmática, uma teologia dogmática, né? Se tratamos disto e vem todos os versículos que cremos a partir disto. Se distingue da teologia sistemática em que, para pertencer a esse grupo, você tem que acreditar aquilo. Então, todos nós temos nossos dogmas. Toda igreja tem seus dogmas. Acusamos a Igreja Católica de ser dogmática, mas nós também somos, tá? Então, toda igreja evangélica tem seus dogmas, mesmo que não queira admiti-lo. Por exemplo, em algumas igrejas é dogma você se vestir de tal jeito. Se você não se veste de tal jeito, principalmente as mulheres, aí tá frito. Muito bom. Dentro da teologia bíblica, nós estamos pegando um fiapinho muito fininho da teologia bíblica, uma linha muito fina, mas muito apropriada, muito bacana, que é o que alguns chamam do trilho de sangue, né? Que é a revelação de Jesus desde o Antigo até o Novo Testamento. De que trata a Bíblia? Da salvação de Deus. Por parte de quem? Por parte do homem? Não, por parte do Criador. O próprio Criador, né, vem salvar a sua criação. Esse texto que o Tiago iniciou é o final do final. Né? Antes disso, há toda uma proposta de restauração, e é onde nós entramos. Né? Há uma proposta de restauração, onde você entra com sua família, onde você entra no seu ambiente de trabalho, no seu bairro. Né? A redenção. Vamos fazer um resumo, então, passo a passo, como nós chegamos até aqui. A primeira coisa que o autor fala é o rei cria e estabelece uma aliança. E nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 1. Depois vimos o rei amaldiçoa, Gênesis capítulo 3. Às vezes nós não gostamos de pensar num Deus que amaldiçoa. Não, ele é pura bondade, puro amor. Como que vai amaldiçoar? Né? Por quanto fizeste isso, maldita será, né? A terra é maldita por causa da nossa decisão de escolher o pecado no lugar de Deus. Tá? O rei julga. O rei abençoa também. Gênesis 12. O rei resgata, lá em Êxodo. Lembram do resgate de Deus?
o rei ordena. Êxodo 3, 12. E vamos vendo alguns outros versículos onde há esse ordenamento de Deus. Como são as coisas que Deus quer fazer. E chegamos finalmente ao rei que guia. Então, veja que ele repete sempre a ideia do rei. Deus reina. Você lembra de Isaías 6? Põe Isaías 6 ali, por favor, um pouquinho. Isaías 6 vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, vi eu ao Senhor. Né? E depois, como que ele descreve ele? Né? Ele estava sentado sobre um trono alto e sublime, e as sábanas das suas vestes enchiam o templo. Continua. Tá? Serafins estavam para cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Mais um. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora, a morte do rei Uzias foi terrível para o povo. Foi triste. Foi um momento de completa agonia, porque uma era terminava, uma era bastante boa para o povo judeu. E acabou. O que fazia Isaías no templo? Isaías era primo de Uzias. Eu imagino ele chorando. Eu imagino ele orando, pedindo orientação. O que ia acontecer agora? Sabe quando morre alguma pessoa muito querida para você e você perde o chão? Né? Diz: o que vai ser de nós agora? E é isso que estava lá. E esse perder o chão é também não sei para onde eu vou. Uzias morreu. O que vai ser de nós? E Deus lhe traz uma visão diferente, diz: a terra toda está cheia da sua glória. E aí vem uma aplicação para nós. Quando nós falamos do rei, e eu vou continuar a falar do rei no domingo que vem, quando ele reina, isso não quer dizer que ele se impõe ou que ele absurdamente força as coisas. Não. Ele vai cumprir o seu propósito, ele vai fazer a sua vontade, queiramos ou não queiramos, ele vai fazer. Agora, vamos estar junto dele? Vamos alinhar-nos com ele? A terra toda está cheia da sua glória. Na visão de Deus, a terra está cheia da glória de Deus. Por mais de que o diabo se meta, por mais de que hajam problemas, por mais que hajam dificuldades, né? E todo tipo de batalha e guerra. Jesus diz: ouvireis de rumores, de guerras, um monte de outras coisas, né? Mas diz: mas ainda não é o fim. Diz: isso nada tem a ver com o fim é outra coisa. O fim vai vir muito depois. Não se assustem. Constantemente, Jesus fala para não se assustarem, para não nos assustarmos com essas coisas. Porque a terra toda está cheia da sua glória. Então, é o rei. E este rei faz o quê? Este rei guia. E nós vimos isso lá em Gênesis 13, 15, depois em Êxodo 3, 8. Tá? Mas este rei que guia é aquele que, por sua maravilhosa graça, diz o autor, e do seu poder, que Israel entrou na terra prometida. Josué 1 ao capítulo 5. Tomou a terra. Capítulo 6 ao 12 de Josué. Dividiu a terra. 13 ao 21. E cultuou na terra. 22 ao 24. Todas essas ações demonstram a fidelidade de Deus às promessas da sua aliança. O herói do livro de Josué, o herói de todos os livros do Antigo Testamento, não são os nomes que estão lá. O herói não é Josué. O herói é o próprio rei. E disso se trata a teologia bíblica. Se uma coisa você tem que levar deste livreto, é disso que se trata. O herói é o próprio Criador, é o rei, ele reina. Então a melhor coisa que você pode fazer com sua vida é alinhar ela com os propósitos do rei. Quanto mais cedo, quanto mais rápido, melhor. Quanto menos forçadamente, melhor. Por isso que a tradição nossa qual que é? Começar buscando o Senhor na nossa vida, todos os dias, todos os dias, todos os dias, né? Todos os dias. E todos os dias vai enfrentar uma dificuldade, todos os dias vai enfrentar uma luta, todos os dias vai ser uma batalha. E todos os dias recomeça, e todos os dias busca o Senhor de novo, porque Ele reina.
Ele reina. Ele reina. Muito bom. O rei governa. Vamos ver um pouquinho o segundo livro de Samuel, 7. Versículo 11. Bom, vamos começar no 10, melhor. Vamos ler até o 13. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerá o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reinado. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Muito bom. Para quem está destinado este trecho? Qual que é a pessoa destinatária quando ele fala, te farei uma casa, vou construir-te uma casa? Para quem ele está se referindo? Tem a Bíblia aí? Trouxe a Bíblia? Eu estou insistindo com meus adolescentes que tenham que trazer a Bíblia escrita. Aí você pode ir para cima e para baixo. Ele está destinando-se a Davi. E é uma promessa a Davi. Eu vou construir sua casa. Agora, estamos falando do rei mais badalado até hoje do povo de Israel. Né? Davi é ao redor do qual giram todas as expectativas até hoje dos judeus que não aceitam Jesus como Messias. Né? Ele é o rei, ele é o grande rei, o grande modelo de rei é Davi. Davi que era segundo o coração de Deus. Né? E o que é que seja segundo o coração de Deus? Um homem que derramou tanto sangue que Deus mesmo proibiu de levantar seu templo? O que é um homem segundo o coração de Deus? Que cometeu adultério, mandou matar o marido de Betsabé, que teve um filho com ela e o perdeu, e que o segundo filho com ela vai vir ser rei de Israel. O que é segundo o coração de Deus? Com certeza, Davi tinha uma clara noção de que Jeová reina. Com certeza, Davi tinha uma clara noção de que o rei é indiscutível em seus caminhos. A salmôdia que nós temos, os salmos que nós temos, a clareza que ele tinha a respeito do Cristo que estava por vir é tremenda. Não temos outro poeta na antiguidade que relate, que profetize tão bem quanto Davi a respeito disso. Era um homem que certamente tinha um coração segundo Deus, coração segundo a vontade de Deus. E isso tem que encher a gente de esperança. Espero que nenhum de vocês tenha mandado matar o marido, a mulher, a mulher ou o marido que vocês têm agora, né? Mas Davi com certeza fez isso. Espero que nenhum de vocês tenha matado um monte de gente, tá? Com certeza não. Mas Davi sim fez. Então, essa tranquilidade da Bíblia com que nos mostra os defeitos dos homens de Deus, nos traz também esperança ao respeito de que o rei reina e faz o que ele quer. Eu sei que às vezes sou cansativo com aquele hino de Tu és fiel, Senhor meu Pai celeste, né? E termina dizendo Tu és fiel a mim, e eu insisto, não, ele é fiel a seus próprios propósitos, a seus próprios planos, porque ele reina. Ele se vestiu de magnificência, ele reina, ele é rei, ele é magnífico. E ele vai fazer o que ele quer, o que ele lhe apraz. E aqui o que ele apraz? Ele apraz levantar um descendente. Às vezes nós não entendemos, não aceitamos por causa do pós-iluminismo,
Nós não aceitamos um monte de guerras e trifulcas e matanças que há no Antigo Testamento. Nos parece um derramamento de sangue absurdo. E, de fato, é um derramamento de sangue absurdo. Tá? Mas quando a gente começa a ver as práticas destes povos, quando a gente começa a ver as fidelidades a certos deuses que estes povos tinham, e a gente vê o projeto de Deus, o frágil projeto de Deus. Essa é a antítese, tá? O frágil projeto de Deus de, por meio de um ser humano, tá? Recriar a humanidade, tá? Aí nós entendemos algumas coisas, como que aquilo tinha que ser protegido. Então, o que nós temos? Nós temos a criação, todos os seres humanos. Dentro disso, nós temos Abraão, nós temos depois, lá mais para frente, nós temos as 12 tribos. Dentro dessas 12 tribos, de novo, nós temos uma. Dentro dessa tribo, nós temos uma família. E dessa família, lá na frente, que é a família de Davi, lá na frente, muitas gerações depois, iria nascer Jesus, o Cristo. Então, esse projeto é frágil. Porque se o Criador tinha que jogar nas leis que estavam imperando no mundo, esse projeto é frágil. Eu sei que é meio maluco, mas pense um pouco. Quando ele decide se encarnar, não faz como um homem feito já, faz como uma criança dentro de um ventre. Esse projeto é frágil. Ele nasce e ele é perseguido. Esse projeto é frágil. Ele cresce um pouquinho mais e ele também se vê ali solto nessa humanidade completa. Esse projeto é frágil. Você perde os pais com 12 anos. Os pais ficam terrivelmente apavorados buscando ele. José e Maria vão atrás dele. Tá? Mas Maria não tinha recebido aquela revelação fazia poucos anos atrás, 12 anos e um pouquinho, né? Tinha recebido aquela visitação magnífica, os anjos tinham aparecido depois. Esse projeto é frágil. Ela entendia que esse projeto era salvar Deus por meio deste ser humano. E quando ele é tentado no deserto, ele está sozinho. Esse projeto é frágil. E ele vai, e ele se sente só, e pede para passar o cálice, talvez morrendo de outra forma, talvez não sendo exposto. Vai saber que tipo de tentação Jesus sofreu. Este projeto é frágil. O projeto de salvação é frágil. E tinha que ser frágil. Tinha que ser frágil. Para ser justo, para haver justiça, tinha que ser frágil. Então, toda aquela outra proteção que veio de antes se encaixa muito bem com isso. Agora, permita-me ler uma passagem de Hebreus. Estou na dúvida, só um momento, Tiago. Vamos de 4. Eu ia ir de 3, mas vamos com o capítulo 4. Porque o capítulo 3, ele vai fazer uma comparação entre Moisés, que é um tipo de Cristo, né? Um tipo de Messias, porque ele conduz o povo no Êxodo, né? E assim depois Cristo, e ele vai dizer que Cristo é muito mais importante que Moisés, por causa de que ele é filho. Né? Tá. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqueles lá se refere às pessoas do Êxodo lá.
né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrará no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Versículo 5, e novamente no mesmo lugar, não entrará no meu descanso. Visto, porém, portanto, que resta entrar em alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, lembra do rei que guia? E como separamos com todo o trecho de Josué? Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de partir a alma, espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante os olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa profissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de receber misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, este Jesus que nos conduz ao descanso é superior a Moisés, que liderou o povo no exílio, sim, no êxodo, no deserto. É superior a Josué, que levou a conquistar a terra prometida, que entraram na terra que Deus havia prometido ao seu povo. Este Jesus é superior. Logo, ele é ministro de uma superior aliança. Ele é ministro de um pacto muito maior, muito melhor, que não se desfaz. Todos os outros pactos anteriores, nós podemos falar em apenas dois pactos, a antiga aliança, o Antigo Testamento, Antigo Pacto, e Novo Pacto, Nova Aliança, Novo Testamento. Mas dentro da antiga aliança havia muitas alianças pequenas, né? Com Noé, com Abraão, tal, com o próprio Moisés. Mas tudo podemos encerrar embaixo da antiga aliança. Jesus é ministro de uma aliança ainda maior. E isso que o autor nos está propondo. E essa vindicação aí de que era necessário que ele obedecesse, olha só Hebreus 2, 9. Porque há um alerta, uma advertência. Lá no final da profecia, lá em no segundo livro de Samuel, tá? Versículo 7:13, diz: Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecer para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Tudo bem. O primeiro cumprimento disto acontece com o filho de Davi. Tá? Mas a advertência vale para o descendente, né? Aquela menção lá em Hebreus, né? De tu és meu filho, hoje te gerei, tá? Mas olha só, Hebreus 2, 9. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor dos anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, este descendente do rei Davi, que é Jesus,
Ele é a segunda pessoa completa, perfeita da Trindade. Não há dúvidas a respeito disso. Completamente Deus, completamente homem. Não há dúvidas a respeito disso. Todavia, focando na humanidade dele e focando no serviço salvífico dele como salvador da humanidade, era necessário que fosse homem, fosse um ser humano completo. E nesse serviço, era um serviço frágil. Quando Filipenses 2:3 em diante fala que se esvaziou a si mesmo e se humilhou, foi descendo, descendo, descendo até a morte, era um serviço feito em fragilidade. Né? Você não vai ver Jesus voando, Jesus não vai ver Jesus fazendo piruleta, chamando a atenção. Tá? O lance de Jesus é outro. O lance de Jesus é repreender e orientar para o caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok. Este Jesus, já falei da segunda pessoa da Trindade. Agora Jesus homem. Precisava passar por todos os sofrimentos do ser humano, inclusive a morte. Ele não provou um pouquinho da morte, um tisquinho, como diz, tá ruim mesmo, deixa para lá. Né? Quando a gente come uma comida ruim, sabe? Né? Aquela coisa que... filó com pé de bode, que coisa nojenta, né? Não. Ele foi e morreu. Completamente morto. Então, assim como nós também um dia morreremos, em plena confiança de que um dia seremos ressurretos. Por isso que é tão importante observarmos essa situação do Cristo padecendo, sofrendo tentação, não havendo cometido pecado, e depois passando pela morte. Não esteve dormido, não esteve anestesiado, não esteve inconsciente durante umas épocas. Estamos falando do maior exército do momento, habituado a matar e a matar de forma torturante. Né? Estamos falando dos romanos que sabiam quando uma pessoa morria. Fiquem tranquilos. E toda a humanidade sabe quando alguém está morto. Estava morto. Então, essa fragilidade do projeto divino me fala também da sua doçura. Então, do céu de Deus se revelam duas coisas. Né? Se revela a justiça, né? E se revela a ira. Nós já vimos isso nas últimas pregações. Tá? Mas há uma questão que emana de tudo isso aqui. A doçura de Deus para manter-se fiel ao seu propósito original. Ter uma criação que louva por espontânea vontade. Então, vincule-se a Cristo. Achegue-se a Ele. Não falamos de uma igreja local. Né? Não. Cristo. Essa que é a grande questão. Muito bom. Eu esgotei meu tempo. Não cheguei no final do que eu queria, mas